Obrigado a todos que estão aqui participando. Meu nome é Gustavo, sou presidente do DCE da UFT. É uma honra ter vocês aqui, meus amigos do GTIQ e a Sônia Guajajara, que aceitou de prontidão participar dessa discussão sobre a luta indígena e a resistência em frente à pandemia. Agradeço a participação de cada um de vocês. Vou pedir para a Sônia dar uma abertura, falar um pouco da causa, falar um pouco desse contexto atual de ataque aos povos indígenas, desse governo genocida, a realidade da pandemia hoje e da acirramento dessas desigualdades. Quem puder desligar o microfone para não dar eco, eu agradeço demais e passo a palavra. Olá, Olga, gente. desliga teu microfone. Olá, gente. Boa tarde. É uma grande honra participar com vocês aqui, né, dessa atividade organizada pelos estudantes, né, nesse momento que todo mundo está procurando um refúgio, procurando formas, né, de se proteger dessa pandemia, e que para nós acaba sendo um pouco difícil, né? Porque a gente já vive muitas epidemias e pandemias como essa para nós, por mais que se acentua, né, os problemas, mas não é novidade, né? Porque nós indígenas já temos experiências e históricos altamente violentos e sangrentos, que matou muitos povos, que exterminou muitas culturas e que dizimou, né, muitos povos indígenas no Brasil. Nós temos um período sangrento que foi da colonização, né, da ditadura militar, e que invisibilizou muitos, né, muito o genocídio dos povos indígenas. E nesse momento que essa pandemia aparece ameaçando o mundo inteiro, né, que já matou milhares de pessoas em todo o mundo, já matou milhares de pessoas em todo o Brasil e já chegou nos territórios indígenas, é assustador para nós, né? Muitos povos estão muito assombrados pela falta de proteção, mas assombrados também pelo risco, né, de um novo genocídio entre os povos indígenas, né? E essa pandemia acentua muito mais os históricos problemas, como as invasões, os ataques, né, os conflitos, que são problemas que nunca foram respondidos, nunca foram atendidos sequer pelo Estado brasileiro, né? E, nesse momento, esse vírus, né, que é invisível, mas que chega de uma forma muito letal, agressiva, né, e que continua matando muitos povos, é para nós mais um alerta de que nós continuamos invisíveis, de que nós continuamos sem essa proteção do Estado brasileiro, né? No momento que esse vírus já matou milhares de pessoas no Brasil e traz um número de milhares de pessoas que já morreu no mundo inteiro, para nós se torna muito mais agressivo quando, por exemplo, a gente já tem um número de 125 indígenas mortos até hoje, né? Nós temos um número de 987 indígenas, né, confirmados, já contaminados, né? E quando você pega esses números de óbitos e esse número de contaminados, a gente constata aí, né, já uma infecção entre 61 povos diferentes. Esses 61 povos estão espalhados em todo o Brasil, né? E isso se acentua ainda mais quando você faz o recorte Amazônia, né? Na Amazônia, essa gravidade, né, está muito, muito pior. E quando você faz ainda mais o recorte Amazonas, você percebe que desses 125 mortos, 92 estão no estado do Amazonas. 92. Isso não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E aí, o pior é quando você compara esses números de indígenas mortos, né, com o número que a CESAI está divulgando.
No início, a gente tentou ali, né, aceitar essa negligência da CESAI apenas como um racismo institucional, que a CESAI não queria contabilizar os indígenas que estão fora das aldeias. Inicialmente, parece que seria isso, né? E com o passar dos dias, você percebe que, mesmo os números que o próprio DICEI divulga por meio de declarações, a CESAI não incorpora no seu boletim oficial, no seu boletim diário. Então, não somente os indígenas não aldeados não estão contabilizados, como os indígenas de forma geral. A CESAI não está preocupada de mostrar o número real da gravidade dessa pandemia, né, entre os povos indígenas. E aí, enquanto nós temos um número de 125 óbitos entre os povos indígenas, até hoje a CESAI registrou apenas 34. 34. Olha só, a discrepância que há, né, entre o número real que está sendo apurado pelo movimento indígena, pela APIB, pelo comitê que nós criamos para poder apurar esses números, e o que a CESAI, de fato, está divulgando, né? Isso realmente é muito grave. Quando a gente traz o número de 987 indígenas contaminados, nós observamos que a CESAI conseguiu registrar apenas 695. Né? E aí isso traz, né, uma outra preocupação, porque enquanto que a letalidade entre os povos indígenas já chega a 14%, em média, 14% ou um pouco mais, né? 14% da letalidade, na população geral do Brasil é apenas 6%, em média 6%. Então, você vê aqui, né, que aquele racismo institucional que a CESAI anunciou ali, né, ou estabeleceu no início, se transformou num genocídio institucionalizado. Né? E hoje o risco que a gente corre é exatamente esse, né? A gente está vivendo um momento que é o momento, né, mais grave de toda a história, né, da democracia brasileira, né, da gente estar vivendo aqui um outro genocídio, um genocídio autorizado. E isso se acentua muito mais quando você olha, por exemplo, os vídeos, né, divulgados ontem, autorizado pelo ministro do STF, né, Celso de Mello, da reunião interministerial né, do governo federal nos últimos dias. Você vê ali a fala do presidente da República, que se trata apenas de uma fala que se preocupa com a proteção da sua família e comprova claramente o envolvimento dessa família com as milícias, né, com a organização criminosa. Você vê a fala do ministro da Educação, que ele claramente demonstra esse ódio pelos povos indígenas, né? Com essa fala de dizer que eu odeio a expressão povos indígenas, ele está simplesmente colocando, né, trazendo à tona toda essa ignorância e toda essa percepção que esse governo tem, né, de não considerar a diversidade de povos, a diversidade étnica, né, e reforça ainda mais uma visão do período da ditadura, que é exatamente essa política integracionista, né, de trazer os povos indígenas para um padrão único de sociedade, para um padrão único de produção. E isso revela essa ignorância sobre toda a história do povo brasileiro. Né? Nós, indígenas, somos povos originários e a gente segue até hoje exigindo dos diversos governos respeito a essa diversidade, respeito a esse modo de vida. E no momento que você tem um governo que é declarado inimigo dos povos indígenas, né, é uma preocupação para a gente, mas quando você vê uma reunião interministerial, né, querendo dizimar os povos indígenas por meio de um discurso, né, isso se torna, né, um alerta número 1 da nossa luta, né? Porque é exatamente isso que os fascistas fazem. Eles trazem, né, isso para um debate
como que está todo mundo igual, no entanto, todo mundo recebendo atendimento igualitário. Mas não é isso a nossa luta, né? A nossa luta é pelo reconhecimento à diferença, que é diferente de uma luta por privilégios, mas é uma luta para que o Estado brasileiro reconheça né, a população brasileira como, né, e os povos indígenas como povos originários, que muito contribui, que muito, né, resiste até hoje na luta pelo respeito a essa diferença, né, a luta pelo respeito ao cumprimento de direitos, né, na luta por dignidade. E esse respeito, e esse governo não sabe o que é isso. Não sabe o que é povos indígenas, não sabe o que são modos de vida diferentes que precisam ser respeitados pelo governo federal. E aí você percebe ainda mais a piora dessa situação quando você escuta a fala do ministro do Meio Ambiente, quando ele fala, vamos aproveitar esse momento da pandemia, vamos aproveitar que a imprensa está focada, né, na Covid-19 e vamos deixar passar toda a boiada. Quando ele fala passar toda a boiada, ele está falando na flexibilização da legislação ambiental. Essa legislação que está agora totalmente atacada e totalmente ameaçada por essa política, né, genocida, etnocida e ecocida desse governo, né? E aí você vê, né, na semana passada, por exemplo, a medida provisória 910, que trouxe aí, né, essa tentativa de legalizar a grilagem, de autorizar as invasões. E aí nós entramos com muita força na semana passada, entramos com uma mobilização nas redes, articulamos com ativistas ambientalistas, com artistas, né, com parlamentares, para evitar a aprovação daquela medida provisória. E a gente questionava por que a pressa de votar aquela medida provisória. Esses parlamentares da bancada ruralista, né, eles justificavam que tinham que votar logo por conta do risco de caducar, né, que era o prazo de validade dessa medida provisória, que encerraria no dia 19, terça-feira agora, dessa semana. E a gente conseguiu barrar essa medida provisória. Nós conseguimos barrar, e isso mostrou a força do movimento indígena, a força dessa articulação com outros atores, né? Só que, imediatamente, eles se utilizaram dessa velha artimanha que eles já fazem sempre, que é de entrar com uma nova medida. E daí, a medida provisória, né, se encerrou ali, perdendo a validade, não dava tempo de votar, e aí eles apresentaram o projeto de lei, que é o projeto de lei 2633, que estava para vir para a pauta na semana passada. Qual que é a diferença de um e de outro, né? A medida provisória, eles traziam o marco temporal das invasões para 2018. No projeto de lei 2633, eles trazem essa medida provisória para o ano de 2008 ou 2009, né? Mas a própria Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, que por muito tempo foi liderada pela Cátia Abreu, né, tenta trazer de novo esse marco temporal para 2018. Né? Aliás, eles falam 2015, mas a negociação é para 2018. E além de que, hoje, né, a lei que já existe, ela permite a regularização fundiária para 4 módulos fiscais. A medida provisória trazia para 6. O projeto de lei manteve aí os 6. Só que eles estão numa negociação para trazer esses módulos fiscais para 15, né, para 15 módulos fiscais, que corresponde a mais ou menos 15 mil campos de futebol na Amazônia brasileira por lote, né, por aceitação. Então, gente, eles usam a desculpa de dizer que esse projeto de lei vai beneficiar os pequenos produtores, que vai beneficiar a agricultura familiar. Mas imagina 15 mil campos de futebol na Amazônia. Isso é beneficiar pequenos produtores? Não é, de forma alguma. O que eles querem, na verdade, é trazer a legalização da grilagem, beneficiando os grandes latifundiários. Esses latifundiários que estão o tempo todo invadindo os territórios indígenas, que estão o tempo todo invadindo territórios quilombolas, que estão o tempo todo ocupando terras públicas. E quando a gente traz esse projeto de lei, né, para essa preocupação, nós não estamos falando somente
da invasão dos territórios indígenas. Nós estamos falando da invasão de terras públicas, que diz respeito a todo o povo brasileiro. Portanto, essa responsabilidade não pode ser só nossa. Não pode ser somente dos povos indígenas. Nós já estamos pagando muito, muito, com a nossa própria vida, a luta por esses territórios. Uma luta que beneficia não somente a gente, mas que beneficia todo o povo brasileiro e toda a vida no planeta. Né? Quem está na cidade precisa olhar, né, que ninguém é autossuficiente e que todo mundo depende dessa luta política que a gente faz para garantir os territórios. Esses territórios que garantem a biodiversidade. Essa biodiversidade que garante as nascentes de água, que leva água para o Brasil inteiro. Mesmo quem está no sul e sudeste do país, que se sente na Europa, né, eles dependem da luta que a gente faz aqui no norte brasileiro, aqui na Amazônia brasileira, para proteger a floresta em pé. E é exatamente essa floresta em pé, que está nos territórios indígenas, que garante ainda o clima que todo mundo vive, o ar que todo mundo respira. Nós, povos indígenas, nós somos 5% da população mundial. Esse 5% da população mundial protege 82% da biodiversidade no mundo. E é exatamente essa a leitura que todo mundo tem que fazer. Se são os povos indígenas, com seu modo de vida próprio, que garante essa biodiversidade viva, esse 82% da biodiversidade, e é essa biodiversidade que garante o clima e a vida no planeta, precisa entender que somos nós, né? Somos nós que estamos sustentando, que estamos equilibrando ainda esse clima, que somos responsáveis pela regulação das chuvas. As chuvas que abastecem esse reservatório de água, né, que chega na torneira da casa de todo mundo que vive nas grandes cidades. Então, uma constatação fica, né, que se não há povos indígenas, não há biodiversidade protegida. Se não há biodiversidade protegida, não é possível a vida no planeta. E é bem nessa leitura que as pessoas têm que entender o quanto que essa luta não pode ser responsabilidade só nossa. É uma luta que tem que ser compreendida e abraçada por toda a sociedade. E quando a gente fala da pandemia, nós não estamos falando somente de um racismo institucional adotado pela CESAI quando nega a contabilização dos indígenas que estão na cidade, ou mesmo dos indígenas que a CESAI agora está divulgando e que a CESAI se nega do mesmo jeito a registrar. Porque com o tempo a gente percebeu isso, né? Que não somente os indígenas aldeados não estavam registrados, como também os indígenas nas aldeias, quando você olha essa discrepância que está entre os números do movimento indígena, né, e os números da CESAI. Então, isso revela essa omissão, essa negligência, né, e essa conivência com esse genocídio entre os povos indígenas, né? Então, é muito importante que a gente diga que essa subnotificação ela tem que ser interrompida imediatamente. E o registro que nós, né, que a PIB está fazendo hoje, é exatamente para evitar o que aconteceu com a ditadura militar. 30 anos depois, o relatório Figueiredo, né, trouxe à tona os mais de 8.400 indígenas mortos pela ditadura. E nós estamos registrando hoje e pressionando para que o governo brasileiro reconheça e oficialize esses dados para evitar que daqui a 30 anos se revele os indígenas desaparecidos pela Covid-19. E é exatamente nessa perspectiva que o nosso comitê e o Observatório da Quarentena Indígena está trabalhando nesse momento. Nós temos aí o site da Quarentena Indígena que está trazendo toda a centralidade de tudo que é informe que está saindo até hoje, seja pelo movimento indígena, seja pelas entidades de apoio, seja, né, por onde está saindo orientações, estamos centralizando nesse observatório para que facilite a informação de todas as pessoas que queiram saber mais sobre o contexto indígena nesse período de pandemia. E nós estamos agora, exatamente agora, elaborando um plano de enfrentamento.
Nós fizemos um plano inicial que foi exatamente fazer as orientações devidas, né, de cuidados para a prevenção, mas a gente vê aí que quem está invadindo territórios indígenas, eles não tiram férias, eles não entram em quarentena. E com isso aumentou, somente quando, né, tu olha os números do INPE de metade de março a metade de abril, você percebe aí um aumento de 29,30% do desmatamento na Amazônia brasileira. Esse número, né, corresponde a 50%, né, de desmatamento no mesmo período do ano passado. Então, você vê que enquanto nós estamos orientando a quarentena, os povos em isolamento, os invasores seguem a galope, né, seguem acelerado invadindo os territórios. E esses invasores tanto promovem a degradação ambiental, né, a invasão dos territórios, como são os principais vetores de contaminação. Da mesma forma, eu estou falando de desmatamento, né, nós trazemos a preocupação com os invasores de garimpo, onde a gente tem 20 mil garimpeiros no território indígena do povo Yanomami, lá em Roraima, né? E exatamente esses garimpeiros representam o maior risco de contaminação, considerando que o lugar que eles estão é próximo das cidades ou dos territórios, né, das aldeias onde estão os indígenas. Então, não dá para dizer que a gente precisa, nesse momento, se voltar somente para o controle e combate ao coronavírus, né, e deixar de lado essas históricas ameaças, que não são mais só ameaças, mas que se transformou numa histórica violência, né, real entre os povos indígenas. E aí nós temos, né, todo esse papel fundamental de orientar os indígenas, permanecer no território, permanecer nas suas aldeias, controlar as visitas, né, para que ninguém chegue, mas também continuar atento, vigilante em todas essas medidas que estão muito latentes no Congresso Nacional. Né? A medida provisória da semana passada, que depois se transformou no projeto de lei, que trouxe para quarta-feira e agora se foi para a semana que vem, né? É uma constatação clara do que foi aquela reunião. Eles diziam ali, né, ministro do Meio Ambiente, vamos aproveitar que está todo mundo de olho para essa pandemia e vamos aproveitar para passar toda a boiada. Que boiada que ele fala? Ele fala exatamente em aprovar a flexibilização da legislação ambiental, né, e aprovar tudo que é de seu interesse. E essa medida provisória 910 era exatamente isso. Exatamente o que é esse projeto de lei 2633. Então, tudo agora está escancarado. Não tem mais como ter dúvida que esse governo é um governo genocida, né? É um governo ecocida e é um governo etnocida. Um governo que, desde a campanha, disse que não iria demarcar nenhum centímetro de terra, né, de terras indígenas, agora ele está exatamente comprovando isso. E que logo nos primeiros dias do seu governo a gente viu esse discurso se materializar nesses ataques, nessas invasões e nessas práticas, né, de mudança de legislação. E quando ele não consegue aprovar isso por medida legislativa, ele faz por conta própria, como ali o mesmo ministro falou, né? Vamos utilizar a caneta. E aí, para utilizar a caneta, eles podem fazer por meio de portarias, por meio de decretos e, inclusive, por meio de medida provisória. E é exatamente aí que mora o perigo, né? Porque a gente se vê, nesse momento, totalmente atacado pelos três poderes da União, né? O poder executivo, o poder legislativo e, muitas das vezes, o poder judiciário. É lógico que é importante falar que a gente teve uma importante vitória agora no STF, quando o ministro Facchini suspendeu o parecer 001, né, de 2017, que está na AGU, que é exatamente esse parecer que estabelece um marco temporal de 88. Né? E essa portaria foi agora suspensa pelo ministro, está agora em votação na STF, começou na tarde de quarta-feira e vai até ainda algum dia de maio, né? Aliás, até semana que vem, desculpa, até semana que vem vai essa votação, para ver se permanece ou não a suspensão desse parecer. E para nós, é claro, né? É importante manter essa suspensão,
Assim como é importante manter também, né, a decisão de que todos os despejos, nesses momentos, têm que ser suspensos. Né? Não se pode agora fazer nenhum despejo de terra indígena, assim como não pode utilizar do parecer 001 para nenhum processo de demarcação de terra indígena. Então, nós estamos nesse momento agora que é importante para a nossa luta, porque essa decisão do STF, ela tem um caráter de repercussão geral. Se eles ganham agora, né, essa história do parecer, essa história do marco temporal de 88, isso repercute para todos os territórios indígenas que estão em processo de homologação, né? Então, nós temos que se manter alerta aí, fazendo toda essa luta, né, essa pressão também no judiciário, para que essa liminar continue suspensa. E que eles não, de forma alguma, se utilizem desse parecer 001 para negar direito territorial. Da mesma forma que se soma a tudo isso a instrução normativa da FUNAIA 009, né, que é o mesmo conteúdo da medida provisória 910, do projeto de lei 2633 e também da, né, da portaria 001 da AGU, que está em votação agora. Então, você percebe aí, né, os três poderes totalmente articulados, né, no sentido de negar direitos dos povos indígenas. E a gente precisa, agora, se manter muito atento, né, muito alerta, para combater e controlar o coronavírus, evitar mais um genocídio entre os povos indígenas, mas também a gente se permanecer vigilante para não aceitar essas medidas que estão em curso, tramitando no Congresso Nacional, que mata igualmente essa pandemia, né? E a gente já tem um histórico, né, de muitas pandemias. Bolsonaro, para nós, é uma pandemia, é um risco eminente, é um problema eminente, né? Bolsonaro é o maior vírus que a gente vive nos últimos tempos. Quando se nega o direito territorial, está negando o direito à existência, né? Está negando o direito aos modos de vida, está negando o direito à identidade. Então, o Bolsonaro já chegou sendo esse vírus, né, que nega esses modos de vida. E quando nega o território, ele está promovendo o etnocídio. Está negando o direito aos costumes, né, à identidade, à nossa tradição, à nossa cultura. Então, gente, é um momento desafiador que nós estamos vivendo agora, é um momento preocupante, é um momento de reforçar as nossas lutas, né? É um momento dramático da nossa história. Dramático da nossa história. Muita gente não se deu conta ainda da gravidade desse momento. Mas é um momento mais grave de todo o período de democracia e de redemocratização desse país, né? E cabe a nós fazer essa luta para proteger nossos povos, proteger nossos territórios. Mas também cabe a toda a sociedade compreender a demarcação de terras indígenas, compreender a luta dos povos indígenas como uma causa sua também. Nós não suportamos mais carregar esse fardo por muito tempo. Né? Nós não suportamos mais, nosso povo está morrendo, nosso povo está gritando, a terra pede socorro. E vírus como esse só comprova que a natureza está em desequilíbrio. E esse vírus aparece, né, por conta desse desequilíbrio da natureza, por conta desse mau uso da exploração da terra, por conta dessa destruição em massa para atender à ganância do capitalismo, por conta da centralização, né, do uso da terra na mão de poucas pessoas. É muito comum a gente escutar o questionamento de que 13% do território em terras indígenas é muito, mas você não escuta ninguém falar que 46% do território brasileiro na mão de 1% de proprietário rural é muito. Você não vê isso, né? Então, quando você pega esses 13% que está na nossa mão e o 46% que está na mão desses grandes latifundiários, vale olhar o que tem em cada uma dessas terras, né? O que tem nos territórios indígenas, o que tem nas terras, né, dos latifundiários. Quando você vê aqui a presença indígena, né, você comprova. A presença indígena é certeza de biodiversidade protegida, é certeza de água limpa, é certeza de alimentação sem veneno, é certeza de uma cultura viva.
Quando você olha os 46% na mão dos latifundiários, dos grileiros, você vê aí, né, o quê? A devastação total, né? A seca, a alimentação cheia de agrotóxico e tudo o que é ruim para o clima e para o planeta. Então, por que não trazer esse debate de comparar, né, o sentido e o que traz de benefício, o que está na mão dos territórios indígenas e o que está na mão dos grandes latifundiários, né? É um debate que nós temos que trazer à tona e que a universidade tem que trazer. Porque muita gente desconhece esses dados. Muita gente continua achando que nós, indígenas, estamos na luta por privilégios. E não é. Nós estamos na luta, né, pelo reconhecimento do território, por dignidade, para poder respeitar o nosso modo de vida, para respeitar, né, uma cultura milenar, que exatamente essa cultura milenar é que garante esse equilíbrio, né, que ainda existe no planeta. Então, a academia tem uma responsabilidade fundamental sobre isso. Nós fazemos várias parcerias com ambientalistas, né, com ativistas de direitos humanos, com parlamentares, mas a academia precisa abraçar também essa luta indígena, a luta ambiental, como uma responsabilidade sua também. Porque se a gente não faz nada agora, a gente vai estar sendo conivente com esse caos, né? E, para finalizar, eu quero dizer apenas 3 coisas. Que essa pandemia ela tem que deixar algumas lições para nós e para o mundo inteiro. E essas lições que tem que tirar dessa pandemia é exatamente as mudanças comportamentais que tem que se pensar agora para a gente poder garantir o futuro, né? E é exatamente a gente pensar nesse exercício da solidariedade, que ninguém é autossuficiente, que ninguém utiliza um produto ali, uma água que bebe, né, ou um leite que vem na caixa do supermercado como um produto final. Que essa água ela vem de um lugar que nós estamos protegendo com a nossa própria vida. A luta política que a gente faz diariamente. Que o leite que ele bebe, que está na caixinha, vem de fazendas essas que estão na mão de latifundiários, e que degrada totalmente o meio ambiente, que desequilibra o clima e que degrada todo esse equilíbrio ambiental, inclusive os nossos modos de vida. Então, é preciso repensar essa solidariedade, né? E é preciso repensar que ninguém é autossuficiente, que nada é um produto final, que tudo é um processo e que tudo tem uma origem, né? É preciso repensar que quando a gente voltar para a normalidade, como muita gente está falando, voltar à normalidade, nós não podemos voltar à normalidade do ponto que a gente parou. Nós temos que pensar uma outra normalidade. Que a normalidade que a gente viveu até agora não pode ser, né? Era uma normalidade baseada nos ataques, nas invasões, na violência, nos conflitos, no extermínio e negação de direitos dos povos indígenas. A normalidade que a gente quer é uma normalidade que respeite essa diversidade, que respeite os povos, que respeite os modos de vida e que tenha um crescimento não só econômico, mas, né, um crescimento da dignidade das pessoas. E, para isso, é preciso romper com esse modelo. É preciso romper com esse modelo de desenvolvimento econômico altamente predatório, opressor e centralizador. É preciso repensar a descentralização do uso da terra, para que mais pessoas tenham acesso e possam fazer uso da terra de maneira equilibrada, né? E o último ponto é exatamente essas formas de consumo, né? Que todo mundo achar que está consumindo, que está comendo, nada tem a ver, né, com o meio ambiente. Tem que se pensar que tudo que se consome vem de um lugar. E esse lugar, muitas das vezes, são os territórios indígenas. Um território que muito é ocupado por nós, mas outros territórios que estão sendo negados e que está na mão de fazendeiros, na mão da especulação imobiliária, né, na mão das grandes mineradoras. Essas mesmas mineradoras que geram lucro, mas que contaminam as águas e que ameaçam a vida no planeta. Então, eu quero terminar, gente, essa mensagem de hoje aqui com vocês, né, com essa perspectiva da gente pensar o futuro e pensar que outra sociedade nós queremos, o que fazer para a gente poder alcançar essa outra sociedade, né, onde haja respeito, onde haja dignidade para todas as pessoas, né, e principalmente pensar que normalidade é essa que o mundo almeja voltar.
e a gente entender que a gente não pode mais voltar para o lugar que a gente parou. Nós precisamos, né, passando essa pandemia, a gente não pode simplesmente passar por ela sem repensar o nosso comportamento e sem repensar essa relação com o meio ambiente. Né? Nós temos que chegar agora num lugar onde, né, haja uma maior consciência política e ecológica de todas as pessoas. E, com isso, entender qual é o sentido, né, de apoiar e abraçar a causa indígena como uma causa sua também. É isso, gente. Muito obrigada. Sônia, muito obrigado. Você foi cirúrgica em todas as suas falas. Queria, antes de você sair da live, contar algumas coisas que você falou, porque isso é um debate público tão importante, as pessoas hoje estão voltando a se politizar, a participar desses espaços, e né, é impossível a gente pensar esse contexto atual se a gente lembrar, como você falou, dos discursos, como que tudo isso que está acontecendo hoje não é uma novidade, não é algo que caiu do céu, tudo isso foi falado, foi feito publicidade, o presidente apresentou isso como projeto desde a sua campanha, e eu queria contar algumas coisas que você falou sobre a PL da grilagem, sobre o ministro Ricardo Salles, e um ponto que é muito importante, que foi agora essa movimentação pelo impeachment, né, com o maior impeachment de todos os tempos aqui no Brasil, com entidades, com todos os partidos de esquerda, etc., e o Bolsonaro também, que foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por genocídio. Então, muita gente eu escuto... liga seu microfone, que ele desligou. Pode ligar seu microfone, acho que desligou. Assim, não, eu falei denunciado, inclusive, por nós, porque a gente está Exatamente. Que está liderando essa denúncia. Perfeita. E assim, a importância, eu queria que você falasse, você falou muito bem, acho que não ficou nada sobrando, sobre a importância também da gente perceber a luta coletiva. Como muitas vezes a gente vê a política como uma disputa de interesses individuais, e a gente está vendo que não tem como a gente pensar nossos interesses individuais sem pensar primeiro o meio em que a gente está vivendo e os modos de vida que estão afetando não só a nós, mas como o Brasil e o mundo inteiro, né? Então, queria te agradecer demais, você está sendo uma grande liderança, inspirando a muitas pessoas se mobilizarem. Aqui o DCE da UFT, o diretório, ele estava desativado, foram os indígenas que mobilizaram esse retorno ao debate público, da ocupação dos espaços de poder pelos povos originários, eles que fazem essa mobilização aqui. Eu queria agradecer o Luiz por ter essa ponte para te trazer. A gente tem aqui também o Vaniclés Carajá, que foi o primeiro presidente indígena do DCE também, e queria agradecer muito mesmo pela sua participação, que a gente continue conversando e fazendo essa ponte, porque a universidade, ela vem se tornando tão academicista, tão entrando num discurso imparcial, que é um mito, é impossível você lidar com conhecimentos imparciais hoje, todo conhecimento, ele tem um posicionamento, né, ou seja, não tem como eu pensar as engenharias se eu não penso nos impactos dela na nossa sociedade, né, ou a sociologia, seja lá o que for. O direito por si só, você falou das instituições, será que hoje essas instituições, elas estão atendendo ao interesse público? Será que hoje a gente vive numa república, se a gente pode falar em democracia, em direito de escolher, se as pessoas não têm o mínimo garantido, né, as suas necessidades básicas e a preservação do meio onde elas vivem, uma discussão muito importante para as pessoas fazerem e se mobilizarem, se arrependerem dos seus votos e dos seus posicionamentos, às vezes, muito ignorantes. Eu lembro do vídeo que você fez ano passado, não sei se foi ano passado, pontuando exatamente isso, a necessidade da gente olhar para a natureza, e hoje vem com muita força essa realidade acachapante dessa pandemia, que obriga a gente a pensar no agora e no futuro, né? Eu queria saber do Vaniclés se o Cione conseguiu entrar, porque o Cione Carajá, que é o vice-presidente do DCE, não conseguiu entrar porque teve um problema na internet, a aldeia não está conseguindo ter acesso, né? Em Araguaína, tendo o lockdown, né? Virou um dos epicentros aqui no Tocantins de contágio por coronavírus, porque não está tendo um controle, as pessoas não estavam respeitando, né? E o único representante que estava cuidando da aldeia também foi contaminado. Se tu puder falar um pouco sobre isso, né? Você também que é araguainense, conhece a realidade de lá, puder falar um pouco sobre isso. Agradeço demais. E muito obrigado, Sônia, por estar aqui e por ter feito essa fala tão importante. A gente vai estar repostando e marcando, porque é muito importante que isso fique na memória das pessoas.
porque o objetivo desse governo é o esquecimento, esquecer da nossa história, esquecer de como nós fomos colonizados, de como o Brasil tem uma história de estupro, escravização de povos e de violência. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui, você é uma referência para todos nós aqui no Tocantins. Muito obrigada também pelo convite, tá? Pela consideração. E aí eu estou aqui, gente, tá? Qualquer coisa, pode falar com o Luiz, que o Luiz fala comigo e a gente se ajusta, tá bom? Muito obrigado. Hoje, realmente, eu não pude ficar o tempo todo, porque nós estamos, né, várias coisas que eu já estava agendada, inclusive, e aí não poderia ficar mais, mas valeu muito, tá? E aí a gente segue junto. Perfeita. Muito obrigado. Joia. Lindos! Arrocha, Vânia. Boa tarde a todos e a todas, né? Estava conversando com o Cione agora há pouco, ele tentou de todas as formas entrar. Vocês estão me ouvindo? Tentou de todas as formas entrar, não conseguiu, ele teve um problema com o celular dele. Aí ele tentou pelo celular da esposa, também não conseguiu, tentou arrumar um notebook, não deu certo também, o notebook estava com um defeito lá, com um problema e tudo mais, né? Ele está ilhado não, ele está dentro da aldeia, dentro da comunidade indígena, lá teve uma ação rápida, né, junto com a coordenação da FUNAI, que foi do quê? De pegar todos os estudantes indígenas, né, eles solicitaram para o DICEI e para a FUNAI que todos os estudantes indígenas, universitários indígenas, fossem levados para a aldeia, né. Foi uma ação rápida, em conjunto, todos os estudantes estão na aldeia e tudo, eles tiveram fizeram uma reunião com todos os caciques lá da aldeia, né, das 4 aldeias, para fecharem um portão e proibir qualquer visitante de entrar, a não ser que fosse algum parente que estivesse retornando para passar esse processo da quarentena, né, na localidade. Fizeram umas ações lá, né, em relação à questão de comida, alimentação, usaram o carro da FUNAI, o carro do DICEI para estar fazendo compras e abastecendo, né, vamos dizer assim, a dispensa do pessoal lá e tudo mais, né. Em relação a Araguaína, eu acho que a gente não pode, quando fala o epicentro do estado, a gente tem sim que falar da questão da prefeitura, que foi uma irresponsabilidade, né, o que aconteceu lá. Agora que veio tomar as medidas um pouco tarde, espero que não, mas se a gente for fazer uma análise, eu que não sou da saúde, a Olga está aqui, que é da nutrição, né, pode falar um pouco mais sobre, mas a gente sabe que foi uma ação um pouco tardia, né? Enfim. Em relação à questão do Carajás-Chambeuá, que é o meu povo e tudo mais, né, as ações foram essas, foram simples e tudo, até porque lá 75% da população, né, da comunidade indígena Carajás-Chambeuá, a galera é hipertensa, tem diabetes e tudo, então um vírus desse seria muito letal para a comunidade, né? Então, assim, eu não acredito que a Sônia nos deu um mapa nacional, não só nacional, ele é um mapa estadual. Por que eu falo estadual? Porque eu vi um comentário aqui, uma fala, né, de uma parente falando sobre a questão dos apinagés. A Câmara de Vereadores lá está tentando votar para fazer um asfalto, né, uma BR, no caso, dentro da comunidade indígena. Isso é uma luta que os xerentes vem tendo há muito tempo também, o Malô vai falar um pouco disso sobre. A gente também tem a questão das barragens, isso tudo é luta de resistência, pessoal. Tudo isso que a Sônia colocou, tudo isso que é de Estado, tudo que os 7 povos, mais os outros, né, que fazem parte do Estado, essa luta, ela é estadual, só que ela acaba sendo macro, ela é uma luta nacional. Não é somente essa resistência, essa luta que nós temos, né, dentro, não somente da universidade, mas como dentro do próprio Estado, com todos os poderes, municipais, estaduais e governo federal, como a Sônia bem colocou, né? Então, assim, infelizmente não deu para o Cione estar falando, seria uma fala dele, tudo, ele que está vivendo na pele lá dentro da aldeia, né, tudo que está acontecendo e tudo mais, nós também aqui na cidade, né, os índios desaldeados, como o pessoal gosta de colocar. E eu vou encerrar minha fala nesse sentido, né, até porque a Sônia colocou muito bem, não tem muito o que ser falado, mas em relação do Estado é isso. Os indígenas se fecharam, né,
foi muito rápida a ação, estadualmente falando. Todas as aldeias, todos os pontos turísticos foram fechados rapidamente. Não entrou mais ninguém, a não ser um indígena que não teve muito contato na cidade, porque o estado de Tocantins, nós temos muitos universitários, Xerente, Cará, Xambeuá, Craú Canela, Javaé, e assim sucessivamente, né, Craoa, Pinagé. Então, a ação ela foi bem rápida e até então, né, está tudo bem estadualmente falando. Claro que tem, como a Maçônia colocou, tem essa questão na Pinagé, que eu fiquei sabendo ontem, né, também, da questão de colocar o asfalto, de passar o gado, como estamos usando muito essa expressão, mas, contudo, é isso, né, acho que a gente vamos debatendo aí, respondendo algumas dúvidas, alguns questionamentos que houverem, mas dá espaço aí para o Luiz, que é do DAPI, o Malu também, né, a Olga, né, a Narúbia, que está na live também, não sei se o Isaac está, infelizmente não pôde participar, mas aqui eu deixo um pouquinho da fala dele, né, de um pouco que ele mandou um áudio para mim, fez uma mini pauta aqui do que poderia ser falado, mas no mais é isso.